Errar é humano, mas cá entre nós é um grande desperdício, uma burrice, não usar os erros para evoluir, para crescer, para aprender. E eu te pergunto, o que você tem feito para transformar os seus erros em evolução, em aprendizagem, em crescimento? No vídeo de hoje, vou trazer 5 dicas práticas, poderosas, que melhoraram a minha vida para muito melhor e a de diversas pessoas com a aplicação dessas estratégias, dessas 5 técnicas. Isso é fundamental a gente entender. O tesouro que existe nos nossos erros para que a gente possa crescer com eles. Meu nome é Rodrigo Vidal, eu sou psicólogo, advogado, escritor, casado há quase 25 anos com a minha amada Ana Paula, pai de 2 meninas incríveis, Luísa e Bia. E esse espaço aqui é para você que gosta de psicologia, desenvolvimento humano, qualidade de vida, cristianismo e defesa dos animais. Vamos seguir juntos, porque eu tenho muitas coisas boas para compartilhar e que eu quero que agregue valor à sua vida, tornando a sua vida muito mais equilibrada. Porque equilíbrio é tudo de bom nessa vida, é o que a gente mais precisa. Nesse sentido, eu quero lhe fazer outra pergunta. Quantos erros você cometeu nos últimos meses? Sim, quantos erros graves? Porque a gente tem que fazer uma distinção, o que é falha e o que é erro. Falha é um desvio de conduta que não teve nenhum prejuízo para ninguém, não foi nada grave. Erro não, é uma coisa grave, que teve um prejuízo grave, significativo, seja para você ou para outra pessoa. Então fica essa pergunta já para poder te trazer para uma reflexão. Quantos erros você cometeu nos seus últimos 6 meses? E o que você tem feito para transformar esses erros em evolução? O objetivo do nosso vídeo é esse, que você saiba ver no chumbo do erro o potencial para ele se transformar no ouro da consciência, no ouro da evolução. E esse que é o processo. E são 5 etapas, 5 atitudes interligadas que nós vamos apresentar para vocês. Mas antes disso, quero lhe fazer aquele tradicional pedido. Se inscreva no nosso canal, dá essa moral, a gente está começando a lançar esse trabalho para levar uma mensagem positiva para as pessoas. Se inscreva, curte e principalmente também, deixe o seu comentário, compartilha com pessoas que estão precisando escutar esse tipo de conteúdo, de mensagem. Combinados? A primeira atitude que precisamos ter no processo de transformação dos erros em evolução é o reconhecimento do erro. Sim, nós precisamos reconhecer o erro, reconhecer que nós agimos de uma forma errada ou que estamos agindo de uma forma errada. E como que vem? Parece algo simples, fácil, né? Só que não é simples nem fácil. Pelo contrário, exige um esforço, um trabalho, né? A gente conhece pessoas que pelo narcisismo, pessoas egocêntricas, que se acham o máximo, etc., são pessoas que geralmente têm muita dificuldade de reconhecer os próprios erros. Elas, infelizmente, vão ficar carregando um tanto de coisa ruim dentro delas por causa disso, que nós vamos falar mais na frente, na 5ª atitude, né? Então, é preciso ter, de cara, humildade. A humildade é uma virtude essencial nesse processo de transformar os erros em evolução. Reforça dentro de você a consciência do que é a humildade, a força da humildade, para que você possa acelerar essa primeira etapa. Acelerar. E existem 3 estratégias que nos ajudam muito a discernir, a enxergar se a nossa atitude está sendo certa ou errada, se ela foi certa ou equivocada. Um erro. A primeira delas, acessível a todo mundo, a oração. A oração é uma força poderosíssima. Quando nós conversamos com Deus,
e fazemos silêncio na nossa cabeça, ficamos em silêncio no nosso coração e nos abrimos para receber a inspiração divina, a voz divina, ela vem e nos mostra se nós estamos agindo certos ou errados perante os valores de Deus, não os valores do mundo. Porque os valores do mundo têm de tudo no mundo. Os valores de Deus só tem com Ele. Então nós temos que fazer essa oração pedindo para Deus nos mostrar. Estou agindo certo? Estou agindo errado? Me mostra, Pai. Me mostra, porque eu quero ter esse discernimento, essa clareza, essa visão sobre a minha atitude. Mas vamos supor, né, que você não seja uma pessoa assim muito treinada em fazer oração, não está muito habilidosa, seu estado emocional não está assim tão bom. Existe uma forma um pouco mais racional de você descobrir se a sua atitude está certa ou errada, que é baseada numa frase, num ensinamento do nosso Divino Mestre Jesus Cristo. Ele diz: conhece a árvore pelos frutos. Você conhece a qualidade de algo pelas consequências que estão sendo geradas. Então examina as consequências daquela sua atitude, daquela decisão, daquele hábito de vida, daquela postura existencial sua. Quais são os frutos que estão sendo gerados? São bons? Têm valor? Agregam para a sua vida, para a vida dos outros, etc.? Isso é algo muito importante. Conhece a árvore pelos frutos. Você fazendo um estudo, uma reflexão sobre essa relação ajuda muito a entender, né? Ajuda muito a entender se você está no caminho certo ou no caminho errado. A terceira estratégia vem de um ensinamento precioso do rei Salomão, que disse da importância dos conselhos na vida. Como que é importante nós buscarmos conselhos com qualquer pessoa? Não. Conselho com quem tem conteúdo, com quem tem sinceridade, com quem tem resultado, com quem tem bagagem de vida para nos ensinar e que quem quer o nosso bem, é claro, né? Pessoas despreparadas não vão emitir um conselho que vai agregar valor para a sua vida, que vai te clarear a situação, não. Busque conselhos, porque do conjunto de conselhos vem uma luz. Deus, muitas vezes, usa pessoas para nos abrir os olhos, para nos orientar. E nós precisamos ter essa abertura, né, de buscar as pessoas certas e perguntar: olha, fulano, você tem um minutinho para me poder pedir uma orientação para você? Para me te pedir um conselho? Eu estou fazendo tal coisa, eu quero saber se está certo ou está errado, se vai dar resultado bom ou vai dar resultado ruim. O que você acha? E faz silêncio, não interrompe a pessoa, né, para você realmente receber um conteúdo novo. Ou, em relação ao passado, eu fiz tais e tais coisas, o que você acha dessa minha atitude? Como é que você avalia? O que você me diz? São muito preciosas em nossas vidas as pessoas que têm essa capacidade e essa generosidade de nos aconselhar por amor, num ato de querer contribuir para a nossa caminhada na vida. Temos que valorizar essas pessoas, são muito preciosas. Então, primeira etapa, reconhecer que errou, né? Com essa base da humildade. Aliás, a humildade acompanha toda essa caminhada, mas a humildade já começa no início. Depois que você reconheceu o erro, nós temos a segunda etapa, a segunda atitude, que é de compreensão do erro, compreensão em nível de autoconhecimento. Sim. Por que eu cometi esse erro? Onde dentro de mim se origina o erro? De que forma que eu desenvolvi hábitos de vida, visões, crenças, ideias, ilusões que me fizeram ter esse tipo de atitude errada? Isso é algo fundamental, nós buscarmos o processo de autoconhecimento como um chão para nos levar nessa transformação. A gente precisa, nessa caminhada também, buscar ajuda, porque muitas vezes, no calor da emoção, no calor do sentimento, a gente, na força de um sentimento muito grande, a gente não consegue enxergar. E alguém que está de fora pode nos ajudar a enxergar o que realmente está acontecendo. Então, um ótimo investimento na vida é uma boa psicoterapia, um bom aconselhamento com uma pessoa que tem competência para isso, seja onde for, né? É algo que vai trazer a compreensão
das raízes, das origens do nosso erro. Dentro de nós ou fora de nós, veio da minha história de vida, da minha família, da sociedade em que eu vivo, as ilusões e crenças que me geraram esse tipo de conduta. Temos que conhecer isso. É sempre bom conhecer a origem das coisas. Então procure conhecer a origem dos seus erros. Onde dentro de você eles nascem? Como é que eles crescem? Porque assim você consegue ir lá embaixo e desmontar essa força negativa do erro e fazer uma história nova. Fazer uma caminhada nova a partir dali. É claro que isso é necessário porque se a gente não entende, a tendência a repetir é muito grande. É muito grande a tendência nossa a repetir o erro se nós não compreendemos como que ele se estrutura, como ele é formado, de onde que ele nasce dentro de nós. Vamos para a terceira etapa. Primeira, reconhecer o erro. Segunda, compreender o erro, estudar o erro. Até sobre essa etapa, uma dica interessante também, que eu gosto de fazer, oriento as pessoas a fazerem, é terem um caderno, né, um arquivo, um caderno onde você registra os principais erros da sua vida, ou que, do ano, etc., e você registra qual foi, de forma sintética, qual foi o erro, a origem dele dentro de você, por que você errou, e quais as lições que você aprendeu com esse erro. O que ele te ensinou? Qual foi o ensinamento que você tirou desses erros? Esse caderninho é muito importante você pegar depois, dar uma lida, dar uma relida, ficar com ele sempre vivo na sua memória, para não repetir erros, né? Então, a gente precisa ter esse registro, porque às vezes a nossa memória pode falhar, a gente está num outro contexto e esquece. Não, vai lá dar uma lidinha, porque se não tiver bem consolidado, as coisas podem se repetir e a gente não quer isso, a gente quer ir da frente e para o alto, seguir em diante na vida, evoluir. Esse que é o caminho. A terceira atitude, reconhecer o erro, estudou o erro, agora a terceira atitude fundamental é o arrependimento. O arrependimento verdadeiro, que não é um processo racional de compreensão, não. O arrependimento verdadeiro, ele consiste em nós sentirmos na pele, em nós, o sofrimento que causamos a outra pessoa, a dor que nós causamos no outro. Esse é o arrependimento verdadeiro. Sentir, se colocar no lugar do outro, falar, puxa vida, como é que eu pude fazer aquilo perante aquela pessoa ou com aquela pessoa, né? Isso aqui é o arrependimento verdadeiro e a gente confessar perante Deus, esse tipo de arrependimento é algo que a gente faz com a nossa consciência e perante Deus também. Sentir e se arrepender perante o divino faz um processo de arrependimento muito poderoso. Só reforçando, isso tudo é no nível emocional, espiritual, o arrependimento. Mas é uma etapa fundamental. Sem ela, não existe essa transição. E agora, nós vamos para a quarta atitude, que também é, para mim, talvez a mais importante para seguir nessa caminhada, que é de nós fazermos uma reparação do sofrimento, do prejuízo que nós causamos ao outro. Sim, a gente pode e deve fazer essa reparação do prejuízo causado de 3 formas: no plano emocional, no plano material e no plano espiritual. No plano emocional, como? Pedindo desculpas, pedindo perdão, procurando a pessoa com a guarda baixa, desarmado, com humildade, olhando nos olhos e falar, olha, eu errei. Eu assumo que eu cometi uma atitude totalmente equivocada e eu quero te pedir perdão. Se a pessoa vai te perdoar ou não, isso é o movimento dela. Isso aí não diz respeito a você. Mas saiba que ajuda muito a outra pessoa te perdoar se você reconhece e pede perdão. Porque se a pessoa fica pronta e fica posando de santinha, de bonitinha, isso dificulta o perdão. Dificulta sim. Né? A gente tem que perdoar, né, com discernimento, sabendo o que é realmente essa força do perdão, mas quando a gente recebe um pedido de perdão, facilita muito para quem está ferido, para quem está machucado, perdoar e renovar a energia. Então faça isso. Procure a pessoa, peça perdão, peça desculpas,
humildemente, desarmado, é algo que tem um poder muito maravilhoso nessa transformação do erro em consciência, em evolução. E existe também a reparação no nível material. Supondo que você, por exemplo, causou um prejuízo material para a pessoa. É evidente que nessa caminhada você tem que procurar a pessoa espontaneamente, não precisa de processo judicial, de nada disso, e falar: olha, eu quero te reparar todo o prejuízo que eu te dei, todo o prejuízo. Supondo que você bateu no carro de uma pessoa que trabalha com Uber, que ficou parado lá alguns dias enquanto estava consertando o carro. Olha, eu vou te pagar o conserto do seu carro, os lucros cessantes, que é os dias que ele ficou sem trabalhar, tá aqui, ó. Isso é, me desculpa, me perdoa que eu estava errado naquela situação. Essa é a atitude digna, essa é a atitude correta, sem ninguém te cobrar. Não precisa nem ir para a justiça, atitude de pessoa digna. Temente a Deus, correta, age assim. Reconheceu que errou, entendeu? Procure e repara o prejuízo que causou. Ninguém precisa falar nada, parte de você a iniciativa de fazer isso. E a terceira reparação, gente, é a reparação espiritual. Porque pode acontecer, e não é raro, daquela pessoa que você feriu nem querer mais te ver. Ela está tão ferida, está tão fechada, que você não tem nem acesso para conversar com ela, para procurar. E se procurar vai dar ruim, porque ela não vai nem te escutar. O que você faz numa situação dessa? O que você faz é usar o poder da oração. A oração é uma força tão poderosa que ela atinge o coração da pessoa onde quer que ela esteja. Seja porque ela não quer te ver, porque ela mudou para a China, porque ela não está mais aqui, ela morreu, está num outro plano da vida. Se você orar por ela, pedindo perdão, se você orar por ela, desejando paz, amor, tudo de bom na vida dela, essa vibração vai chegar. É importante você ter uma lista de pessoas para as quais você ora todos os dias, se você tem pessoas que você feriu direitos, feriu de alguma forma e não teve a oportunidade de pedir perdão. Ore por elas. A oração vai fazer uma limpeza nessa energia. Acredite nisso, porque funciona de uma forma incrível. Pode ter certeza. Tudo isso que eu estou te falando aqui, eu pratico comigo mesmo. Orientei muitas e muitas pessoas nessas práticas e funcionaram. E tem uma base milenar. Tudo isso que eu estou falando, uma base em princípios que são de outra esfera, que não são sujeitos ao tempo. Então nós precisamos praticar e colher os frutos. E agora vem a quinta atitude. Depois que você reconheceu que errou, depois que você estudou o erro em termos de autoconhecimento, depois que você se arrependeu verdadeiramente, sentiu a dor que causou, depois que você reparou os prejuízos, acabou? Não, aí vem algo fundamental, que é você tomar a decisão de não errar mais. Você falar para si mesmo: esse erro eu não cometo mais. Tem uma passagem na vida de Jesus muito interessante, da mulher pecadora, que ao final ele fala para ela: vá e não peque mais. Vá e não peques mais. O que isso quer dizer? Que ela se tornou perfeita ali naquele momento? Não. Ela não se tornou uma pessoa perfeita. Mas aquele erro que ela cometeu, que ela não cometa mais. E isso se aplica a nós. A partir do momento que você viveu tudo isso, chegou numa quinta etapa de tomar a decisão. A quinta etapa é essa: eu não vou mais cometer esse erro. Eu falo isso para mim mesmo, eu tenho vergonha na cara. Eu tenho dignidade. Esse erro eu não cometo mais. Posso cometer outros, mas esse não. Eu estou decidido a nunca mais repetir esse erro, porque eu sou melhor do que aquele do passado. Eu melhorei, eu aprendi, eu evoluí. Então essa decisão tem que ser reforçada diariamente, sempre, para poder ficar fortalecido nesse processo. E tem agora algo que é uma questão fundamental para a saúde emocional e para a felicidade de todos nós, que é o direito ao auto-perdão. Sim, você errou, cometeu falhas. O que você faz? Você vai ficar se autopunindo o resto da vida, a eternidade toda se autopunindo? É sensato isso? Não. Se você fez essa caminhada, reconheceu o erro, examinou,
se arrependeu, reparou os prejuízos, você tem direito ao auto-perdão, a você se perdoar. Você se perdoar, né? Porque assim você vai conseguir ter o coração mais leve, vibrar uma energia melhor, voltar a ser feliz. O que eu vejo? Eu tenho visto isso muito na vida, infelizmente. Pessoas que não fazem essa caminhada e ficam colocando debaixo do tapete a sujeira dos erros que cometeram na vida, principalmente com os outros. Aí essas pessoas não vão ser felizes nunca. Não vão ter uma alegria espontânea nunca. Vão carregar dentro do coração uma amargura, sabe? Uma coisa pesada, escura, uma amargura com elas mesmas, e isso vai descambar em diversas atitudes, como vão querer usar substâncias, drogas, ilícitas, uma fome por dinheiro, uma fome por vaidade, uma fome por poder, sabe? Porque ela não se limpou, não fez essa limpeza dos erros que ela cometeu na vida. E já vi, quando a pessoa, isso é belíssimo, quando a pessoa resgata um erro do passado e faz o trabalho de toda essa caminhada com aquele erro, ela se torna muito mais feliz, muito mais leve. Ela consegue ser feliz bebendo um copo de água, em paz com a vida, em paz em sua consciência. Se ela não faz isso, se ela fica colocando a poeira debaixo do tapete, sabe o que surge? Culpa inconsciente. Lá dentro dela fica uma culpa, uma mortificação, um mal-estar. E para ela abafar esse mal-estar, é aquilo que eu falei: drogas, mais dinheiro, mais poder, mais vaidade, mais isso, e que não vai resolver. Ilusão, não vai resolver. Só vai resolver ela prestando contas a esse processo, dando conta de fazer isso, que é uma libertação. Aí sim, o perdão é uma salvação até para a gente mesmo, quando a gente tem direito a viver o auto-perdão. É um direito, é uma conquista. Não vem de graça do céu, não. E por fim, pessoal, existe uma atitude muito interessante, que é a gente nunca baixar a guarda, nunca relaxar demais, porque a vida aqui na Terra, ela é feita de provas. A gente o tempo todo é testado. Então saiba, você passou por aquela prova, aquele teste, errou, aprendeu, evoluiu, saiba que ele vai voltar. Pode ter certeza. Não vai voltar da mesma forma, com a mesma aparência, mas vai voltar com a mesma estrutura, com a mesma essência ali. Então, Jesus já disse: orai e vigiai. Vigia, porque aquela situação vai vir para te testar, para te provar se você realmente aprendeu a lição. E aí, aprendeu? Ela vem para poder ir graduando a sua consciência, graduando a sua atitude perante a vida. E é isso que eu desejo para você. Que você faça um trabalho, uma reflexão com esse material que a gente está aqui conversando juntos, para você fazer uma evolução, limpando o seu passado, limpando a sua história e construindo uma história renovada de significados e um presente e um futuro em direção ao alto, em direção ao sol da vida. É isso que eu lhe desejo e lhe peço, novamente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão precisando escutar essa mensagem. Comente, eu vou ler todos os comentários que forem escritos. Eu estou esperando o seu comentário, a sua avaliação, o quanto que esse vídeo, essa mensagem foi importante para você. Faça isso, que eu estou iniciando um trabalho e eu conto com o seu apoio para nós levarmos mais energia positiva para a nossa realidade. Um grande abraço para todos vocês.